Obrigada. Passar a palavra, então, agora para o professor Ricardo Carvalho. Saudações a todos e todas, saúdo o nobre deputado, a mesa, também saúdo o nosso presidente da Câmara de Juquitiba, nosso querido Eduardo, que também está presente, e saúdo, assim, de maneira bastante profunda e com muito afeto, vocês, alunos, alunas, jovens, pois aqui, de alguma maneira, estamos falando de futuro. Estamos falando de possibilidade de vida no futuro. E nisso, sempre coloco para eles assim o peso que a minha geração está deixando para a geração de vocês. Às vezes, dentro dessa lógica do consumo imediato, pronto e acabado, às vezes nós olhamos a geração Z, agora a geração Alfa que está chegando, como imediatista. Mas é isso que o mercado quer. O mercado os produziu assim. E muitas vezes a geração do passado, os baby boomers, os X, que é o meu caso, olha como se eles fossem culpados do mundo que eles estão herdando. E aqui a gente está falando de futuro. E para a gente pensar futuro, a gente tem que pensar o passado. E talvez não de uma maneira reacionária. Reacionária é você idealizar aquilo que foi. Puxa, como a ditadura, está cheio de gente idealizando o passado. Olha, a ditadura foi muito bom. Ou como fazia o fascismo e o nazismo, tentando reeditar um mundo idealizado. Mas olhar o passado como um ensinamento. E aqui, remetemos um pouco à sabedoria dos povos originários. E é essa sabedoria que talvez possa nos salvar para que sejamos capazes de produzir futuro para vocês, meninos, meninas, jovens que aqui estão. Sim, quando os europeus pisaram nessas terras, eles trouxeram consigo um documento, como se o papel legitimasse a posse, ignorando absolutamente a ancestralidade de povos que há 8.000 anos viviam aqui. E tinham já a nítida consciência, ouça aqui, galera, tinha a nítida consciência que não somos nós que temos a terra, é a terra que nos tem. Mas, dentro de uma visão burguesa, individual, que olha a terra como um mero meio para obter um fim, que o fim, nós vemos aqui, o lucro, nós fomos colonizados por essa visão de mundo. Por isso que digo aqui a necessidade de retomarmos um valor de um passado, das comunidades que lidavam com a terra de uma maneira harmônica. Sim, nós podemos viver sem ser os predadores. Mas, no entanto, nos impuseram este modo de vida, e este modo de vida nos atropela, e nos atropela cada vez mais rápido. E aqui, ouvindo as queridas, primeiro, estamos diante de um regime que chamamos daquilo que é a pior face do capitalismo. É a pior face. Nós estamos aqui diante de uma crise que se iniciou em 2008 e muitos diziam, não, o neoliberalismo, que é essa lógica de não respeitar leis, por isso o retrocesso ambiental, por isso o desrespeito de leis hierárquicas como o Código Florestal. Nós vivemos num estado de exceção, a lei não serve para nada. A lei é para ser ignorada, a lei é simplesmente para servir ao interesse, e aqui é o caso, daqueles que têm o poder econômico de ver a terra como um mero lucro, a terra simplesmente como um meio para obter aquilo que eles desejam. Portanto, por isso que o projeto é sem democracia. Porque o neoliberalismo não consegue viver com democracia. Ouvir essa juventude, imaginar o que eles querem para o seu futuro, é demais para o capital. Por isso que as coisas nos atropelam. Nos atropelam, e ele não é simplesmente estado de exceção, em que leis hierárquicas são ignoradas.
ele também é anti-ciência. A Clio nos expôs aqui. Precisamos de 80% para a manutenção do saneamento. A gente põe para 50%. A gente precisa de manter a vegetação. A gente põe grama. Quer dizer, anti-ciência. Os melhores técnicos dizem, olha, é assim que tem que fazer. Eles ignoram. A gente vive um período terrível de estado de exceção que se ignora leis e negacionismo produzido intensamente em nome do poder. Deste poder de obter da terra, do futuro, de vidas humanas mesmo. Como foi o genocídio dos povos originários, como foi a escravidão dos povos africanos, como é hoje em nossas periferias, diante da nossa juventude preta. Portanto, é necessário que este PL seja suprimido em sua totalidade e que haja das nossas forças, dos nossos corpos. Por isso eu sou muito grato aos meus alunos que tiveram, alunos e alunas que estiveram à disposição de estar aqui hoje. Professor, eu estarei lá de corpo e alma, dizendo essa realidade, não é essa realidade que experimentamos no futuro. Mas agora olhamos de maneira um pouco mais especializada aquilo que o projeto e aquilo que é uma lei específica remete. A lei específica do Alto Juquiá, São Lourenço. Faz 20 anos que se discute isso, que se debate. Há 10 anos foi a última audiência pública sobre o projeto. Ou seja, e aqui eles apresentam o projeto a toque de caixa neste momento. Sem a discussão devida, sem olhar os aspectos técnicos, sem olhar os aspectos jurídicos, simplesmente passando o trator de uma região que, como foi descrito aqui, extremamente sensível para toda a região metropolitana de São Paulo, porque esta bacia assegura o clima, não só a água, é o clima também. Imagine São Paulo, essa grande megalópole de concreto, sem toda a geração de bem-estar social, bem-estar ambiental que nossas árvores produzem, que nossa água, que nossa biodiversidade, que a nossa flora e fauna produz para toda a comunidade. Por isso, às vezes eu falo para os meus alunos, a gente está sendo governado por uns nóia. E o nóia, não é o nóia ali da esquina que está destruindo, você fala para ele, seja racional. Cuida da sua vida, olha, tem amor a si próprio. Não, os nóias estão no poder. Os nóias estão no poder e diz, vamos destruir tudo em nome do vil metal. Vamos destruir, mesmo que no final não sobra nada, nem para nós. Por isso é um momento ímpar da história dos municípios, dessa juventude que está aqui presente e diz, olha, eu quero participar desse futuro, eu quero ser ouvido, eu quero ser ouvida. É um momento ímpar para a gente começar esse movimento e enterrar esse PL 414, que é o PL do desastre do futuro, do exterminador do futuro, da região metropolitana. E não é só de onde nós moramos, é de toda a região. E nisso chamamos a atenção da história, sobretudo a história do município de Juquitiba. Em 1887, ali começa, com seu Godinho, a Dona Francisca, começa um aldeamento. E um aldeamento generoso, tanto é que eu sou paranaense e encontrei lá lugar de acolhida. Um lugar que nos acolhe. Mas algo acontece, e esses dias estava lendo, inclusive, um artigo do MP, que mostra o quanto, sim, as leis de 76, 1172, elas preservaram até hoje. E preservaram, mas também excluiu. Excluiu porque
quando estava analisando o ciclo do café, onde a riqueza no estado de São Paulo floresce, aquela região não foi contemplada. Somos um dos menores IDHs de toda a região metropolitana. Por isso, pensar o ambiente, pensar esse projeto, não pode pensar imaginando que não existe pessoas lá. E existe. Pessoas pobres, excluídas, dissipadas diante de um território que gera uma tensão ambiental. Sem dúvida gera, mas por quê? Porque muitas vezes foi ignorada, e mesmo a lei que estava posta, ela não era cumprida. E quando ela não é cumprida, ela dá margem para quê? Para a criminalidade, para o parcelamento ilegal, o terreno comprado a preço barato, mas que sem infraestrutura, que expulsa toda uma população e que, neste caso, as leis de 70 ignora quase que absolutamente. Portanto, devemos valorizar aquilo que elas preservaram, mas não podemos ignorar que existem pessoas morando ali, que existem uma população que mora ali, que não pode ser ignorada socialmente, economicamente. Vimos o quanto que o agronegócio recebe subsídios. Só o ano passado, 158 bilhões para comprar máquinas e Hilux. Por quê? Bom, e o que o agronegócio produz para nós, além de divisas? Nada. Há um custo imenso. Há um custo imenso. Contaminando nossa água, contaminando nosso solo, contaminando nosso ar, degradando, destruindo nossa biodiversidade, e ainda são compensados em 158 bilhões do orçamento federal. E regiões como essa? O que recebem para conservar a vida? O que os impede de desenvolver e gerar esperança para uma juventude que, quando chega ao ensino médio, não são obrigados a deixar a cidade onde nascer e crescer porque não há lugar, porque não há ainda possibilidades de recursos, pensar uma economia, uma bioeconomia, um turismo de fato pujante, profissionalizante, que abarque essa esperança dessa comunidade que anseia também. Sim, anseia preservar, e isso deve ser a nossa missão, mas não podemos ser ignorados pela grande São Paulo. Não podemos imaginar que aquele lugar não existe gente. E é nesse sentido que devemos discutir este PL 414. Olhar, sim, precisamos, porque senão não tem futuro. Sem natureza, sem biodiversidade, sem água, não há futuro. Mas a gente tem que pensar esse futuro com essa gente que mora lá, que foi jogada muitas vezes lá, e muitas vezes esquecida pela grande São Paulo, pelo Estado de São Paulo, pela União, que sempre nos ignorou. Eu sempre fui crítico dos nossos políticos lá, porque a gente fica muito em resolver as coisas mais no varejo, ali internamente. Deixa eu manter o meu curral eleitoral para ser eleito. Mas agora é a hora de pensar uma região pujante. Queremos mais, queremos democracia, chega de negacionismo, chega de este estado de exceção que nos atropela e nos rouba o futuro. Portanto, é muito bom este momento, e que sejamos inspirados a levantar essa bandeira para enterrar esse PL e começar uma discussão digna sobre isso. Muito grato. Obrigado, professor Ricardo, também é vereador em Juquitiba.